Se cool é não nos limitarmos a um espaço, sairmos da zona de conforto e voarmos como os pássaros, então nós somos cool. Voamos para o Cunene. Hoje o nosso programa é nesta extraordinária província de Angola. Isto é cool. Isto é cultura. E é na província do Cunene que vamos nos enriquecer de conhecimento, do tradicional ao moderno. Desde a dança folclórica ao memorial ao rei Mandulmian Mufaio, das artes plásticas, música, poesia, do embondeiro à umbala do Okwayama e muito mais. Viaje connosco do início ao fim. Para entrarmos com chave de ouro nesta porta que nos leva a vários caminhos da província do Cunene, o nosso convidado vai nos ajudar a chegar mais fundo a locais de interesse turístico. A conversa é com Marcelino dos Santos, diretor provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos. Vamos à conversa? Desejar as boas-vindas à equipa do programa Cultura, né? E, portanto, saudar também de forma extensiva os telespectadores deste magnífico programa. Bem, o que é que se pode fazer de turismo, ou seja, quais são os principais tipos de turismo que podem ser feitos na província do Cunene? Naturalmente, né, dentre os vários que temos a nível de turismo, podemos destacar três essencialmente. Né? E o primeiro é naturalmente o turismo cultural, né, que acaba assim por representar o ponto máximo daquilo que é o turismo praticado na província do Cunene. E depois destacamos também um turismo de guerra, né? Sabemos que o Cunene, portanto, foi palco de grandes batalhas, tanto para a luta contra a ocupação colonial e muito mais recentemente a luta para, tanto, a conquista da nossa independência. E, por último, e não menos importante, também destacamos o turismo escuro, né? Portanto, aqueles locais muito relacionados aos locais onde jazem restos mortais de figuras que tiveram, de uma ou de outra forma, envolvidas. Onde muito sangue foi derramado. Foi derramado, exatamente, sim, sim. No turismo cultural, temos efetivamente, portanto, com maior destaque, aquilo que são os nossos ritos, né, os nossos ritos de passagem, nossas cerimônias, que, portanto, em torno daquilo que são as práticas recorrentes aqui a nível das nossas comunidades, com maior destaque ao próprio Efico, ao Efundula, tanto ao Pitiloloponge. Portanto, estas cerimônias todas que envolvem, portanto, as nossas comunidades acabam por ser elementos de atração turística. Portanto, e nós, naturalmente, uma boa forma de termos contacto é visitando as umbalas. Perfeitamente, sim, sim, perfeitamente. É efetivamente nas umbalas onde hoje efetivamente representam aquilo que um dos soberanos aqui da região de Ambo denominou de Eumboleto, né, na sua obra literária, Eumboleto, a âncora do saber. Portanto, as umbalas acabam por representar efetivamente a âncora do nosso saber. Portanto, é lá onde não só o turista, mas como os indivíduos mesmo locais, né, os indivíduos das comunidades locais, acabam por ir e aprender mais sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, portanto, sobre um conjunto de práticas ligadas aqui à nossa cultura. E é lá nas umbalas onde efetivamente conseguimos sugar, né, dos nossos mais velhos, dos nossos anciões e, sobretudo, ter a oportunidade de conviver, portanto, assim, diretamente com os nossos reis, que efetivamente são os sucessores dos grandes soberanos que tiveram ligado à luta contra a resistência dos nossos povos e, efetivamente, acaba por ser o local onde a gente vai, de alguma forma, obter esta informação. Então, o turismo cultural está efetivamente ligado a isso, às nossas umbalas, né, em que os turistas, e agora há uma necessidade da gente olhar para uma outra perspectiva, né, não só no facto em que o turista ou o pesquisador vai para lá
saber mais sobre a história, sobre o que aconteceu, mas efetivamente possamos de alguma forma racionalizar, né, e rentabilizar acima de tudo esta prática toda, né? Portanto, o indivíduo vai para lá, se calhar vai com a sua família, passa lá à noite, vai degustar a gastronomia local. Né? Que gastronomia local é que nós podemos provar lá? A indispensável, né, e que é efetivamente usada em muitas cerimônias de visitas e quando recebemos visitas e nas festas, é o jove, né? O jove é tipo assim o nosso ponto mais alto, né? Portanto, é indispensável quando recebemos visita. Bem, o jove é feito de galinha, né? A princípio, né? O prato é chamado jove, mas é a galinha. Mas o jove em si é um óleo de uma árvore, né? Que aqui a gente chama de nongongo. Portanto, o caroço daquela árvore produz uma espécie de muamba, né? E esta, sim, olha, até dá-me água na boca só de falar disso. É ótimo, realmente, se tivermos a oportunidade. Exatamente, sim, sim. Portanto, essa muamba que é usada, né? Coloca-se aí, é usada para vários pratos, né? Portanto, ficou mais famoso pela a galinha, né? Mas o jove em si pode ser usado para a galinha, para o mavanda, né? Que é o lombi, né? O lombi seco. Pode também ser usado para o feijão, portanto, pode ser usado para vários pratos, né? E normalmente é acompanhado com fungo de maçã. Fungo de maçã, sim, 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 sim. Portanto, o indispensável é o fungo de maçã. O fungo de maçã e, naturalmente, a bebida ou malodo, né? Certo. Ainda nesta parte do turismo cultural também temos o Delela. Exatamente, sim, 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 sim. O turismo cultural efetivamente envolve tanto a nossa gastronomia, que acabamos de falar, envolve os nossos vestuários, né? O traje de Delela, por acaso, é este aqui, né? Masculino, formato sim, masculino. Sim, o masculino, sim, sim, no formato masculino é esse. Portanto, as meninas têm uma blusa, portanto, uma saia, portanto, um conjunto, né? Que vem também depois as miçangas, e cada um tem o seu significado. E tem sempre estes tons, cor-de-rosa e vermelho? Sim, essencialmente este. Sim, sim. O Delela é essencialmente esse. Sim, por isso aqui também para os nossos artefatos, né? Para os copos, por exemplo, usa-se essencialmente esta cor. Né? Então, esse é o padrão, exatamente, Delela. É o padrão, Delela, sim, sim. Temos, né, as nossas vestes, né? E temos efetivamente também a nossa dança e a música folclórica, que é também um dos grandes dos pontos muito fortes a nível do turismo cultural. E o grupo folclórico El Alacano é um bom exemplo disso, exatamente, né? Sim, sim. O grupo El Alacano aqui no município de Namacunde é efetivamente um grande exemplo. Daí a sua participação em vários festivais de âmbito nacional. Né? Inclusive vão participar também na Bienal. Exatamente, sim, vão agora para a Bienal de Luanda. A semelhança do El Alacano, temos também o Ombembua, né, que é aqui do município de Ombadia, né, que dançam com alguns paus, que efetivamente são os expoentes máximos, né, do ponto de vista da dança folclórica praticada na província do Cunene. O grupo de dança folclórica El Alacano existe desde 2005 e com um objetivo muito nobre: de resgatar, preservar, divulgar, basicamente passar a mensagem dos grandes feitos do rei Mandume Yandé Mofaio. E elas dançam muito, num formato de desafio que dá gosto de ver. Vamos conhecer? Como é que nasceu o grupo e como é que vocês estão a fazer esta manutenção? Porque acaba por ser uma passagem de testemunho. Justamente. Não é? Justamente. Como é que isso está a ser pensado? É um grupo que pertence à administração da cultura. Muito bem, sim. Fala-nos um bocado. Sim, justamente é um grupo que nasce para poder, sabe que o rei Mandume é daqui do Ihole, não é isso? E justamente este grupo nasce mesmo para poder prosseguir aquela bravura do Mandume, não é isso? Tudo que o grupo tem, o grupo que faz é mesmo justamente acompanhar as pegadas do Mandume. Nós sabemos que o Mandume combateu aqui, né? Morreu aqui, então esse grupo El Alacano quer dizer que é mesmo as origens, quer dizer, prosseguir as origens do Mandume, aquela bravura do Mandume, é que é mais ou menos esta intenção, né, do grupo.
E desta vez também, não é isso, para lançar imagens do nosso município e em geral a nossa província. Em Oxuambo, Elacano significa que é tudo em ordem, não é isso, tudo direito, não é isso? Sabe que por nascença o povo Vambo, que são os Quanhamas, gostam, temos o Lupale, não é isso? Como vê nos atrás aí, onde que são transmitidos os costumes, não é isso? Tudo em ordem. Justamente é um povo organizado, o povo Quanhama, e então temos essa linhagem do Lalacano, que é esta organização que o povo Vambo tem. É um grupo que é constituído só por meninas. Sim, justamente as meninas acabam de ser predominantes, de maneiras que, pronto, tínhamos ex masculinos, mas talvez por necessidades, né, do pasto, os masculinos vão mais para essa atividade e as meninas conseguiram ganhar este poder no grupo e estamos a ver só que estão a dominar, justamente. E, portanto, já passaram muitas meninas. Elas ficam até que idade? Quer dizer, a idade não é bem isso, né? Sabe que as meninas, depois de ter já 18, 19 anos, as exigências também são outras, não é? Já vão querer ter uma outra visão e para aparecer aí mais compromissos, não é? Depois também estão estudos e é difícil, como você vê, são miúdas quase praticamente do primeiro ciclo, não é isso? A quarta, a quinta, por aí a sexta. E quando chega na sétima, as coisas são mais diferentes, mais exigência, mais estudos, são mais apertados, não vão ter tempo de poderem aparecer nessa altura. Normalmente elas apresentam-se em que situações? Bom, o que eles apresentam em termos de dança, não sei se é isso, é mesmo uma dança tradicional, não é? Quer dizer, que é Ngama, não é isso? Ngama, o que é isso? Isso tem no Quanhama, tem, vamos lá ver, tem um outro sentido. Depois, justamente, daquela festa que o povo Quanhama faz, né? Estamos a falar do Efico. Então, para levar a noiva, não é isso, existe esse desafio. É um desafio, né? De Ngama, dança, quem dança melhor, não é o desafio. Está presente essa dança em qualquer atividade. Estamos a falar no mongo, na puberdade, tudo, essa tradição, esta Ngama está presente. E elas apresentam-se sempre de Lela? Sim, de Lela porque são as vestas tradicionais do Quanhama. De Lela não falta. Fale-nos só então da dança que nós vimos aqui, da mensagem. Bom, aí falavam do mandume, você não quer dizer que mandume é cavalo de cavalo, não é isso? Mandume nos seus combates usou muito cavalo. A cavalo servia para transmitir, né? Para além de guerra, mas também servia para transmitir a mensagem nas tropas, não é isso? Então ele tinha um cavalo, que, segundo as informações do passado, um cavalo branco que corria, quer dizer, andava de cavalo para poder transmitir, facilitava, né? Porque imagina, por exemplo, se vou para o Namacundi a pé e a pessoa que vai de cavalo há mais rapidez, não é isso? Então ele usava o cavalo, então dizer que o mandume andava de cavalo, a mensagem que estavam aí a transmitir. Paragem obrigatória é a visita ao túmulo do rei Mandume Yandé Mufai, uma obra que visa restituir a dignidade onde jazem os restos mortais deste ícone de bravura e coragem. Com vários elementos e rituais, é um património de interesse nacional. Venha connosco! Bem-vindos ao monumento do Memorial ao Rei Mandume Yandé Mufai. Chamo-me Dias Venga Sinedima, sou historiador e cá estamos a entrar no monumento em homenagem ao rei e onde estão os seus restos, estão os seus fósseis. Aqui, para entrarmos no monumento, depositamos esta folha de Mopane Copaiteira, que na língua local chama-se folha de Omofiate, Lomfiate. Esta árvore podemos encontrar a partir do princípio das cordilheiras da Xela, na região do Kwanza Sul, até a região de Botsuana. Encontramos esta folha, esta árvore, que serve para a construção dos nossos eumbos, as nossas casas tradicionais aqui, e também
tem outro significado importante, porque com este tronco onde sai esta folha, essas árvores, pode-se fazer archotes para a caça no período noturno e serve para também como lenha no Olupale, na sala de visitas do Olupale. É uma árvore importante para esta região, por isto é que denominaram de Omofiate. Fazendo uma tradução direta, quer dizer que Omofiate, aquilo que os anciãos disseram, é o que as futuras gerações e as novas gerações devem seguir este legado. Agora vamos tirar uma folha, cada um, e vamos fazer a deposição no túmulo do rei Mandume. Estamos aqui no monumento do rei Mandume Yande Mufaya. Aqui no monumento do rei Mandume Yande Mufaya temos a tumba do rei, que é esta, que está aqui no meio, onde estão os seus restos mortais. Mandume nasceu em 1893, na localidade de Mbulunganga, na Mongwa, e morreu em 1917 cá em Oiole. Foi entronizado em 1911, quando morreu o rei Nande Aedimbi, que era um dos seus tios diretos da linha matrilinear. Então Mandume é entronizado, fica no poder de 1911 até 1917. E morreu aqui, foi sepultado mesmo aqui. Cá no monumento temos alguns degraus que nós podemos considerar como simples, mas são importantes. Temos este degrau aqui, que representa o poder político do reinado. Temos este, que representa o poder judiciário. E temos este menor, que representa o poder econômico, o gado que o reinado tem. E estes paus representam o gado, representam os animais do reinado. Estes paus que estão à volta da tumba do rei representam o gado do reinado. Para além disto, temos estas três folhas. Estas três folhas representam os três príncipes, os três Omalenga que tombaram aqui com o rei Mandume Yande Mufaya. Estes Omalenga temos o Chicololo, temos o Chipaho e temos o Yoela. São primos do rei Mandume, filhos do rei Weyulu. São estes que tombaram aqui com o rei Mandume Yande Mufaya. E temos o anel da união do reinado. No anel da união do reinado encontramos algumas figuras que representam vários traços culturais da região, a forma de ser, de viver e de estar das populações está representada aqui no anel da união do reinado. Para além deste anel da união, cá no chão temos alguns instrumentos que são utilizados e usados no dia a dia das comunidades. Temos aqui as agaias, temos flechas, temos balaios, temos cachimbos, etc, etc. Estes paus representam a população do reinado de Mandume e de Okwanyama. Para além destes paus, temos esta porta de entrada. Nos nossos Eumbo encontramos na lavra, chama-se Onu. É a principal porta. Quando a visita vem, passa por esta porta, depois é que vai para o Eumbo. E também temos aqui alguns dizeres, quando ele se pronunciou que os ingleses podem vir, mas não vão encontrar alguém como se fosse um cabrito nas mulolas, mas vão encontrar um homem e ele vai lutar até a última bala.
e é isto que ele fez. Isto foi escrito muito antes, em 1916, faltando pouco para o último combate cá em Oiole. E vamos para o nosso primeiro intervalo com uma reflexão essência. Bem-vindos à segunda parte do Cultura, nesta edição especial na província do Cunene. Mantenha-se conectado que ainda temos conteúdos fantásticos. Para já, também na segunda parte, continua a conversa com Marcelino dos Santos. Por que houve necessidade de haver esta restauração dos reinos? Bem, é efetivamente devido à ruptura que isso tem a causar à população, né? Tanto sabemos do significado e da importância dos reinos pré-coloniais na altura, né? E sobretudo essa questão do etnicida, da etnicidade, né? Da ligação dos aspectos ligados à etnia. E naturalmente eu penso que devido a essa lacuna havia a necessidade de restaurar os reinos pré-coloniais, né? Ou pré-existentes, para dar uma maior valorização dos aspectos e preservação, acima de tudo, dos aspectos culturais. E é por via da restauração desses reinos que nós temos tido a oportunidade de preservar a cultura local. Tanto e o reino de Oconhama, ora restaurado, à semelhança dos outros dois que foram restaurados um pouquinho são três. Antes. São três, sim. Até o momento, na província do Cunene, temos 3 reinos restaurados. Sim. Um de Ombala e Omungo, né, que desde 2008 encontra-se o rei Zeferino Satona. Outro de Ombala e Analuheque, que desde 2009 foi entronizado o rei Mário Satipamba. E agora, mais recente, em 2019, o reino de Oconhama, que foi restaurado e entronizado o rei Jerônimo Alengue. Portanto, o 19º rei, exatamente, sim. Tanto, substituto do rei Mandume. Do rei Mandume, sim, o rei Jerônimo Alengue, atenção, é substituto do rei Mandume Andemufaio do lado de Angola. Do lado de Angola. Do lado de Angola, sim. Sabemos que do lado da Namíbia, muito antes, né, havia sido restaurado também o reino de Oconhama, né, já em 1998, né? Portanto, e agora já desde a entronização do reino do lado da Namíbia, estamos no segundo rei. Portanto, foi em 98, esteve um rei que reinou até 2005, né? Tendo falecido, e de 2005 para cá temos a rainha Marta Moadinomo. Portanto, que efetivamente representa o reino de Oconhama do lado da Namíbia. Não consegue pôr limites. Ainda em relação a esta restauração dos reinos, acaba por ser vantajoso também a nível turístico? Perfeitamente. É essa a perspectiva? Perfeitamente, sim. Hoje, naturalmente, e é nessa perspectiva que a gente precisa apelar aos nossos soberanos, né? No sentido da gente saber tirar maior proveito turístico, né, desta questão. Portanto, há assim um simbolismo histórico, né, dos reinados e o seu significado em si, mas é necessário abrirmos, sobretudo, essa concepção dos reinos, né, não mantermos aquele padrão tradicional, aquela rigidez, e sobretudo do ponto de vista de acesso, mas abrirmos para o turismo. Porque as pessoas precisam conhecer, precisam saber mais sobre a nossa história. E eles também estão abertos a isso. Exatamente. Felizmente, portanto, há esta grande abertura por parte dos nossos reis, no sentido de dar a conhecer ao mundo sobre como é que é o seu modus operandi, né? Transmitir isso para as novas gerações. Portanto, este é o propósito fundamental, então, da existência atual dos nossos reinos. Eu estou no município de Namakunde, na localidade de Oihole. E um passarinho contou-me que a Miss School está no município de Ombaja, na comuna de Xangongo. Mas quer saber em que localidade? Então vamos à pergunta mágica. Onde está a Miss School?
A Miss School está na localidade de Peupéu, junto ao maior embondeiro de África. Vamos saber mais? Acompanhem. Como é que é este sentimento de termos o maior embondeiro da África? É um sentimento de alegria, não é? De maior nostalgia. Marca o histórico não só da localidade em que se encontra o embondeiro, como também do nosso município. Já tens vindo aqui várias vezes? Sim, sim, é um dos nossos pontos turísticos favoritos. Minha máquina com o indiwa, o que tu ainda minha mãe vingapi. Na mene uhanga ve na nyumbo kwa mena we uhanga. Mas O Soba diz que desde pequenos cresceram na localidade, conheciam o embandeiro, mas infelizmente não tinham o conhecimento que é o maior embandeiro de África. Só depois é que vem nos anos 90 surge então essa classificação como o maior embandeiro de África. Ele diz que depois de descoberto que é classificado como o maior embandeiro de África, então vieram desde lá solicitar às autoridades competentes no sentido de preservarem o próprio embandeiro, principalmente na questão de vedação, e ela ainda faz referência de que tudo aquilo é uma sorte que tiveram a comunidade local, é uma sorte que tiveram do maior embandeiro de África estar aqui situado na sua localidade. Vimos ali a medir o embandeiro. Quanto é que deu? O embandeiro deu 27,8 e dizer que estamos felizes por termos este embandeiro maior da África, não é? E queremos já convidar a sociedade em geral, a nível da África, que visitem o nosso embandeiro, pois que é motivo de muita alegria Deus ter nos posto aqui este embandeiro. Ela, quando está coberta de folhas, é um show. E é uma sombra que dá para passar uma semana, tanto sem muitas preocupações. Então, gostaríamos que muitos jovens viessem aqui neste local e vão gostar. E nós vamos continuar a promover atividades com outros jovens que não conhecem este embandeiro, de modo a conseguirmos expandir mais a imagem a toda a África e ao mundo que temos aqui este embandeiro que é o maior de África. Novembro, dezembro, ela já está coberta de folhas e, como vê, já está aí a começar a ter algumas folhas. E pensamos nós que em novembro, dezembro ainda vamos realizar aqui uma atividade, um piquenique com alguns jovens e usufruímos aqui desta sombra, deste maior embandeiro de África. Por mim é a primeira vez, estou muito alegre por conhecer. Ficaste impressionada com o tamanho? É verdade. Mas quantos é que estão vocês aqui a dar as mãos? Bom, creio que é 30, por ali. Bom, não sei bem. Então, agora vamos ser mais precisos na informação. O maior embondeiro da África está situado na província do Cunene, no município de Ombadja, na margem esquerda do rio Cunene. Dista 7 km da comuna sede do Xangongo, na localidade de Capanda, e fica na povoação de Peupéu. A espessura do tronco é de 27,5 metros e 9 metros de diâmetro, com um total de 15 metros de raio e com uma altura de 36 metros. O que veem nas imagens são 23 jovens de mãos dadas para que o círculo fique completo e fechado à volta do embondeiro. Foi classificado como o maior embondeiro da África a 18 de abril de 1994. O SOBA referiu que vai muita gente a qualquer hora do dia visitar o embondeiro e aconselha a que os visitantes consultem sempre as autoridades locais para desfrutarem do espaço em segurança. O embondeiro tem vitalidade, costuma florescer e produzir as suas mucas em dezembro, que de natureza são mucas pequenas. Referiu que o embondeiro está acima de um século, mas não conseguem precisar com exatidão a sua idade. E o embandeiro, sendo o futuro da humanidade em termos de alimentação, é uma planta que deve ser cuidada, é uma árvore para preservar, para conservar e divulgar. Um centro de atração turística para se fazer o ecoturismo, para fazer o turismo de experiência e aqui também fazer o turismo de consciencialização, porque estamos a ver que o embandeiro tem alguns ferimentos. Tanto é que eles também vêm aclamar desde sempre, relativamente às escritas no embandeiro,
Já tentaram denunciar essa situação às autoridades, à administração comunal, mas até aqui não está a haver reação. Mas ele reconhece que para impedir essa ação dos visitantes, devemos primeiro primar pela vedação do embandeiro, do local, para que o acesso seja restrito. O que se tem constatado é que o pessoal vem, cada um, o visitante vem, não consulta as autoridades locais, vem e faz o que quer e deixa escritas. As pessoas continuam a vandalizar isso, né? A deixar aqui as suas marcas. Penso que fazem por mera inconsciência, né? Não têm ciência do que fazem e é preciso agora lançarmos a campanha. Né? Temos uma ampla campanha ao nível da TACTUR que se denomina Mais Roteiros, Menos Rotina. E na campanha Mais Roteiros, Menos Rotina, temos um lema que é conhecer para preservar. A partir do momento que as pessoas conheçam isto, vão ter a consciência de preservar. E queremos, a partir desse momento, lançar um amplo movimento, uma ampla campanha, para que um dia consigamos fundamentar, criar uma narrativa e remeter a mesma narrativa para o Guinness Book, de forma que o pessoal, a equipa do Guinness Book, venha a Angola e venha fazer a reclassificação, venha requalificar, ter aqui o maior embondeiro do mundo neste território, vai fazer com que o mundo inteiro tenha curiosidade e queira satisfazer essa curiosidade de vir cá para apreciar, constatar. Então, é necessário sair a ganhar o turismo e também ganhar a própria ciência. Embandeiro. És tu, minha fonte de inspiração. És tu, embandeiro. És tu a felicidade, embandeiro. Com as tuas folhas me abrigas. Com os teus troncos eu vivo dentro de ti, embandeiro. Este é a fonte da minha felicidade. A tua grandeza inspira a África, o mundo e, em particular, o Cunene. És tu, embandeiro. Terra do embandeiro e por ela juro vou trabalhar. Eu amo meu Cunene. Terra do embandeiro e por ela juro vou lutar. No complexo histórico-turístico de Oihole, também em homenagem ao Rei Mandume, fizeram-se presentes várias obras de artistas plásticos locais. Vamos espreitar? Primeira coisa, na arte não estou por dinheiro, estou por amor. Porque se estivesse ali por dinheiro, ia desistir. Chega uma fase, a obra fica assim, 4 anos, não te compra. Se é por dinheiro, você desiste. Porque tem que comprar material para investir. Mas vamos pelo amor e já dá para viver. Nós, antigamente, vendíamos aí o lado, eu vendia aí o lado, tínhamos uma loja aí de perfume, que é a Decolove. Então, quando ela estava exposta ao quase a estrada que vai à Namíbia. Então os namibianos, quando vinham para aqui Angola, olhavam as obras, gostavam, compravam. Então tem mais clientes da Namíbia ou daqui? De que parte da fronteira? Ambos os dois. Ambos. Tem dos dois? Sim. Eu retrato a natureza, porque se nós vimos que a natureza é a inspiração de todos. Deus, quando fez a natureza, fez ela toda bonita. Então, nós vamos buscar um pouco da natureza e metemos nas obras. Este aqui representa a Mãe África. Tem uma lágrimazinha. Mãe África chorar pelos seus filhos. Se nós vimos que, por vezes, na parte da África, muitos dos africanos estão a sofrer. Falta de alimentação, saúde. Então, sendo uma mãe vendo o filho com aquele sofrimento, ela chora. E tem esta cor aqui que representa a riqueza. E a preta, muitos dizem que a preta representa a tristeza. Não. A preta representa a nossa tonalidade de pele, que é a nossa riqueza. Porque muitos dizem, não, preto é azar. Não, para mim não. Não vejo preto como azar. Eu vejo preto como riqueza. Este aqui representa a nossa cultura.
Nossa cultura fazemos, chama-se mindo. É de onde que reservamos água, alguns metemos ali o maçango. Muito bem. E o leite. E o leite, Sim. azedo, né? Sim, o leite azedo, sim. E aquela? Aquela... É a única que é de 2020, porque as outras são todas deste ano. Sim. Esta aqui, visão do preguiçoso e do motivador. Mas o que é que lhe veio à alma para querer transmitir isso? Tem certas pessoas que reclamam da vida. Vai ver mal, come mal, mas ele não levanta para ir trabalhar. Espera que alguém dê-lhe de comer. E nós somos jovens, temos que ser motivadores. Então é que me fez viajar um pouco, ter uma visão motivadora. Qual é que é o preguiçoso, qual é que é o motivador? O preguiçoso é que está com o olho fechado. O motivador é aquele que está com o olho mais em frente. Olho aberto, visão para o futuro. Para além das 4 obras de Luís Calenga Francisco, nesta exposição estão obras dos artistas locais: João de Deus, Isaac Kusuma e Mindo Lopes. Antes do próximo intervalo, continuamos a conversa com Marcelino dos Santos. Até já! Bem, a seca é histórica, né? Portanto, fenômenos ligados à seca severa e às inundações. Isso é característica fundamental da província do Cunene. É secular. Ora seca, ora cheia. Isso é o que nos caracteriza. E, naturalmente, isso tem uma implicância, né, a nível daquilo que é o fomento do turismo. Portanto, se o nosso grande potencial, nosso grande forte é o turismo cultural, e considerando que a seca acaba por colocar constrangimento naquilo que é a rotina diária das nossas comunidades, na medida em que, em muitos casos, têm que deslocar-se vários quilômetros de distância para terem acesso à água, isso acaba por ser um elemento que efetivamente constrange aquilo que é a atração dos nossos turistas, né? Aliás, se o turista não tiver acesso à água potável, né? A água canalizada, naturalmente acaba por retrair-se diante dessa situação. Então, a ausência da água, a seca, acaba por ser um elemento que efetivamente retrai os nossos turistas. Mas hoje, com esse grande projeto estruturante que está a ser levado a cabo pelo Executivo Central, efetivamente temos uma grande esperança no fundo do túnel. Tanto com o finalizar deste projeto do canal adutor, do CAF, que vai tirar água do rio Cunene para os demais municípios, as demais localidades, sobretudo aquelas que sofrem severamente com a seca, efetivamente vai melhorar em grande medida o fomento do nosso turismo praticado na província do Cunene. Raimanduma acaba por ser um ícone, Exato. um ícone de bravura, de coragem, Sim. uma referência. Exato. E um grande atrativo para a própria província. O rei Mandume, o rei Ihula, o rei Shaula Shamadila, o rei Luuna, acabam por ser, digamos assim, as grandes figuras para aquilo que representa a luta contra a ocupação colonial. Mas o rei Mandume acabou por se destacar, efetivamente, pela sua bravura e, sobretudo, pela sua jovialidade. Tanto quando o rei Mandume confrontou o general Pereira Dessa, tinha apenas cerca de 22 anos de idade. Portanto, um jovem, né? Muito jovem, né? E que efetivamente confrontou um exército com todo um conjunto de material bélico moderno da época, né? E, sobretudo, comandado por um general, né? A dimensão de Pereira Dessa. E isso acaba por ser, de alguma forma, um grande simbolismo histórico e de bravura do rei Mandume Andemufaio. E só para teres uma noção, Sofia, é que quando foi entronizado em 1911 o rei Mandume Andemufaio, foi efetivamente num período daquilo que hoje é, digamos assim, rotina na província do Cunene. A província enfrentava, aqui a região, Ambó, enfrentava um longo período de uma seca severa. E não é fácil ter que governar num período em que a população
precisa satisfazer aquilo que é a necessidade base. Fisiológica. Exatamente. Comer, porque a água é fonte não só para saciar a nossa sede, mas essencialmente a nossa fonte de alimentação. Mandume teve que se reinventar, aprovar um conjunto de decretos que pudessem, de alguma forma, fazer frente a essa escassez da época. E um dos grandes elementos, por exemplo, que o Mandume que acaba por se tornar das grandes marcas do rei Mandume Andemo Faia, era, sobretudo, a proteção à mulher. Mandume, já na época, já tinha noção da necessidade de garantir a proteção da mulher. Sim. Foi assim que Mandume fez sair um despacho que dava a oportunidade, a possibilidade da mulher poder ser também criadora de gado. Atenção, estamos a falar de 1911 a 1917. Já tinha noção do empoderamento da mulher. Bem, sobre Mandume, há muita mitologia em torno, né? Uma das quais é que por exemplo, o Caenche, né? Aquela figura, né, mítica, todo grosso, né, com aquela fisionomia musculosa, exatamente, né, que nós, né, a nossa geração acabou por de alguma forma crescer com essa consciência, né, de que o Mandume era Caenche, por aí fora. Aliás, fez parte dos nossos livros de história, né, dos nossos livros, no nível da 4ª classe, por aí fora, nós víamos a história do rei Mandume Andemo Faia com aquela imagem, né? Portanto, isso é um dos grandes mitos que foi lançado em torno da figura do rei Mandume, né? Na verdade, aquela imagem não tem nada a ver com o verdadeiro rei Mandume Andemo Faia. Né? O rei Mandume Andemo Faia era um indivíduo mais ou menos com a minha fisionomia, um pouquinho mais estreito até, né? E a verdadeira fotografia dele era ele em cima de um cavalo, né? E que, por acaso, uma novidade que passo já aqui para o programa Cultura, é que há uma estátua que foi feita, né, agora no Reino de Espanha, agora não, já há cerca de 4 anos ou 3, no Reino de Espanha, do Mandume, né, a montar o seu cavalo. Essa estátua será colocada no centro da cidade de Ongiva, aqui no jardim, em torno ao governo provincial, né, do verdadeiro Mandume Andemo Faia. Cool para mim é poder estar na modernidade e ter a sensação de regresso às minhas origens, poder conviver com os nossos mais velhos. Isto para mim é cultura, isto para mim é vida. Já cá estamos na terceira e última parte do Cultura. O complexo histórico-turístico de Oihole, edificado na savana do Cunene, para além de um belo conjunto arquitetónico, permite uma viagem à história de Angola. É sem dúvida um magnífico espaço para passar cá uns dias, se vier à província. Deixamos aqui o convite. Nós estamos no complexo histórico, turístico, memorial do Oihole, que foi concebido para honrar aquele que foi o rei, um dos reis mais renhidos e o penúltimo rei dos Quanhamas. Este complexo tem 3 componentes. 3 componentes. A primeira componente é a histórica, a segunda é a cultural e essa, onde nós estamos, é a última componente. Essa última componente, turística-hoteleira, é que dá cor, que vem dar ênfase e cor, apoio aos turistas que visitam este local. Nesta última componente encontramos 27 dormitórios. Dos 27 dormitórios, 10 são bungalows. Também encontramos outras componentes que têm a ver com ginásio, uma loja de conveniência, o restaurante. Temos também uma sala de conferências. Temos também, nesta última componente, uma galeria, onde nós apresentamos o pouco que nós temos de cultura, de cultura aqui a nível da província. Temos também uma lavandaria que apoia, então, o complexo turístico. Temos uma piscina semiolímpica e ela, nesta altura, está paralisada, mas é um dos pivôs que temos aqui no complexo. Para um turista que quer cá vir, qual é a melhor altura
do ano? Então, o mês apropriado para nos visitar no Cunene é o mês que as chuvas estão quase nos meios. Estamos a falar de fevereiro, março. E como é que tem sido a afluência? Nós recebemos aqui no complexo, antes da Covid, recebíamos quase 50 turistas por semana. 50 turistas por semana. Vem de todo lado? Sim, de todo lado, muito mais daqui da África do Sul, Namíbia. Algumas vezes Alemanha, Inglaterra e um pouco Portugal. Pelo facto de o rei ser alguém que tem uma história em Portugal. Ele canta com muito orgulho e verdadeira inspiração. Da história, do amor, daquilo que lhe toca na alma. O seu talento já é uma vitória. Vamos conhecer o cantor Ossi. Vitórias são vários sinais que nos levam à vitória. Vitórias, vitórias. Enfim, eu ouço gritos de vitórias. Vitórias, vitórias. São vários sinais que nos levam à vitória. Muito bem, Ossi. Muitos parabéns por esta vitória. Já é uma música que é uma autêntica vitória e que tem uma história muito bonita. Mas antes de irmos à história da música, conta-nos esta história de tu seres uma mascote. Já faz muitos anos, realmente, que eu fiz uma pequena descoberta da minha pessoa. E eu não sabia desenhar, se não podia, gostava tanto de desenhar, se não podia, mas vi tanto ouvir tantas músicas. Os Aves foram lá inspirando-me, fazia músicas a capela. E um cego, deficiente visual, né, só podemos dizer, uma vez puxou-me e disse: olha, tu tens muito talento. Então vem cá, eu vou poder te ensinar a tocar um pouco do violão. Eu fiquei aí indignado, mas como? É cego, não vê, vai me ensinar como, mas ele toca muito. E ele foi lá passando algumas pequenas instruções. Eu não sei tocar tanto, um pouquinho daquilo que ele ensinou. E foi indo em 2005, comecei fazendo alguns ensaios de certas músicas. E em 2006 eu comecei a cantar aí na igreja, em algumas pequenas atividades de escola. E a vida foi indo até que chegamos até 2021 e crescemos e conseguimos fazer mais outras coisas. Fazemos serenatas, cantamos para casamento e fazemos dedicatórias assim, de momento que fala da vida de qualquer pessoa, tanto tua como de quem precisar. É, mais ou menos isso. Vários momentos passamos, várias derrotas tivemos, várias famílias destruídas, várias emoções vividas. Agora é tu e minha hora de dizer que valeu a pena lutar pela terra. Já posso contar histórias com alegria no rosto e poder te dizer que já não existe guerra. Recentemente tem me aparecido muitas oportunidades boas. Primeiro, não quero deixar de dizer ao diretor da cultura, tem me ajudado bastante. Me ajudado muito, muito, muito bastante. Com um violão ofereceu-me. Oh, Vitória, Vitória, enfim eu ouço gritos de vitória. Esta aqui é a minha quinta e sexta composição, mas já tenho 10 músicas da minha autoria. Essa música foi assim, ouvindo histórias, lendo alguns livros de histórias, falando, mandou-me outros reis, guerras, vitórias que Angola teve e que hoje
Hoje a gente estamos livre porque para ser livre tinha que haver uma luta. Luta, pensemos, e hoje estamos cá. Estamos numa liberdade, conseguimos falar, dialogar um pouco. Há muito tempo não tinha nada disso. Sim, então a música relata um pouco daquilo que nossos cotas viveram e os filhos não viram. Só pelas histórias a gente conseguimos fazer a prática daquilo que... E não esquecer. E não esquecer. E não dá para esquecer. Já posso contar histórias com alegria no rosto e poder te dizer que já não existe guerra. No final, a bandeira se ergue, mostrando vitórias conquistadas pelo esforço. No final, a alegria ressurge no rosto de quem nunca mais sorriu e lutou. Nesta quarta e última parte da nossa conversa central, Marcelino dos Santos fala-nos do concurso público para a exploração do complexo histórico-turístico de Oihole, aberto para empresários interessados. Vamos saber mais? O complexo histórico-turístico de Oihole é um monstro adormecido, né? Podemos assim considerar que é um monstro adormecido. Portanto, foi um grande investimento feito pelo executivo angolano. Terminou praticamente a sua construção nos anos de 2000, 2001 e foi inaugurado no longínquo ano de 2002. Então, fruto de uma iniciativa de Sua Excelência Governadora Provincial, tanto acabou por via de um despacho, né, lançar um concurso para a exploração do complexo histórico-turístico de Oihole. Então, para quem estiver interessado, e naturalmente aproveitamos aqui os microfones da TV Zimbo, né, aos potenciais investidores, sobretudo com uma certa experiência, né, know-how a nível do setor do turismo, restauração e similares. E hotelaria. Exato, hotelaria. Pode efetivamente vir tanto para dar vida ao complexo turístico de Oihole. Sim, porque potencial não falta. Não falta, não falta. Só para ter uma noção, dada a própria dimensão do espaço, né, nós praticamente estamos a explorar, digamos assim, 20%, 20% a 30% do espaço da área total do complexo. Né, tem 5 km², né, estamos a explorar apenas uma parte. Então tem muito espaço para, de alguma forma, e devido à localização geográfica do complexo, pode efetivamente continuar a atrair turistas de Angola, turistas da Namíbia e turistas da África do Sul. Essencialmente esses três. Né? E, aliás, o rei Mandume foi o último rei transfronteiriço. Daí que a população Ambó, e especificamente Quanyama, tanto do lado de Angola como do lado da Namíbia, se revê no complexo turístico de Oihole, no memorial. E tem tido este interesse tanto de visitarem o local. Portanto, então, o Oihole é um dos pontos turísticos de maior relevância que a gente tem. Cool, para mim, é fazer música e fazer sorrir aos que ouvem. Isto é cultura. Hoje o nosso programa fica por aqui. Esperamos que tenha gostado desta edição especial no CUNEN. Para a semana haverá mais matérias no CUNEN, por isso aguarde. E é também para a semana que marcamos encontro, domingo às 18h30, aqui na TV Zimbo. Se perder alguma edição, já sabe, pode conferir no YouTube. E envie informação sobre eventos culturais para colocarmos na agenda. Para a semana estamos juntos, até lá seja grande, seja cool. Do Embondeiro à Umbala do Oncoiam. Não. Espera, continua. Concentra.